Olá, companheiros, bem-vindos ao JA Cortes. Eu queria perguntar a você, quer derrotar a extrema-direita de novo agora na eleição de 2026? Então vamos fortalecer a nossa comunidade. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Dado o recado, vamos para mais um vídeo. O Supremo Tribunal Federal regulou as redes de forma responsável. Tá, eu gostei da regulação do Supremo, foi justamente o que eu queria. Porque eu tinha medo que houvesse uma regulação aí nas canelas e as redes sociais simplesmente ficassem sem saber o que fazer. Mas o Supremo deixou tudo claro, olha, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Aí a plataforma digital pôde, na realidade, ficar tranquila, porque soube detalhadamente o que deveria fazer e o que poderia deixar ser publicado. Vocês estão compreendendo, né? Essa questão de crimes contra a honra ficou a cargo da justiça, porque fere o direito à liberdade de expressão. E foi o voto do ministro Barroso mais equilibrado nessa questão da regulação das redes sociais. O Toffoli fez um voto lá sem argumentar esses pontos cruciais que trariam insegurança jurídica e poderiam levar para o mundo a sensação de que o Brasil estava tolhendo a liberdade de expressão. Parabéns ao Supremo, agiu corretamente o senhor Barroso e falou aí acertadamente. E a defesa da democracia? O ministro Gilmar Mendes ele foi logo na jugular do Eduardo Bolsonaro. Eu gosto do Gilmar. Apesar do caso do Arthur Lira, eu gosto do Gilmar. O Gilmar salvou esse país da Lava Jato. O Gilmar foi pra cima do juiz espacial de Curitiba, Sérgio Moro. Basta você analisar aquela sessão histórica da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Eu até hoje fico arrepiado quando eu observo, quando eu me lembro, certo? Quando o Cássio Nunes Marques tentou manobrar o HC do Lula, indo por uma direção que não era a correta. Né? Que eu não vou rememorar porque esse fato já passou. Moraes participou de um jantar ontem, falei no vídeo anterior, com senadores do PL, os caras foram pra cima dele pra ameaçar com lei Magnitics. O Supremo vai agir. Eu duvido um banco brasileiro fechar uma conta do Alexandre de Moraes. Eu dou minha cara a tapa se um banco brasileiro obedecer a ordem de Trump. Eu dou a minha cara a tapa. Senhores e senhoras, coloca a fala aí, um trecho da fala importante do ministro Gilmar Mendes, foi na jugular do Eduardo Bolsonaro. Nos últimos dias temos acompanhado com perplexidade uma escalada de ataques contra membros do Supremo Tribunal Federal e assim contra toda a corte e contra todo o povo brasileiro, de forma agressiva e totalmente inusual. Tais medidas, motivadas por discordâncias de natureza política em relação à atuação jurisdicional do Supremo, demandam uma resposta à altura da dignidade da nossa Corte e da soberania do Estado brasileiro. Nesse sentido, venho manifestar meu mais veemente repúdio aos recentes atos de hostilidade unilateral, que desprezam os mais básicos deveres de civilidade e respeito mútuo que devem balizar as relações entre quaisquer indivíduos e organizações. Mas os fatos recentes se revelam ainda mais graves, porque decorreram de uma ação orquestrada de sabotagem contra o povo brasileiro, por parte de pessoas avessas à democracia, armadas com os mesmos radicalismos de desinformação e servilismo que vem caracterizando sua conduta já há alguns anos. Afinal, não é segredo para ninguém que os ataques à nossa soberania foram estimulados por radicais inconformados com a derrota do seu grupo político nas últimas eleições presidenciais. Entre eles, um deputado que, na linha de frente do entreguismo, fugiu do país para covardemente difundir aleivosias contra o Supremo Tribunal Federal, um verdadeiro ato de lesa pátria. O alvo central contra quem as baterias dos radicais têm se voltado é o eminente ministro Alexandre de Moraes, que, como todos sabem, é o responsável pela apuração da tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do governo eleito em 2022. Não é de hoje que o ministro Alexandre tem sido alvo de críticas infundadas em torno da condução dessas investigações. Sobre isso, sempre digo e repito, a atuação do Supremo e de seus ministros não está imune a críticas. Elas são bem-vindas quando, num gesto de boa-fé, procuram aperfeiçoar o funcionamento das instituições. Porém, é imperativo que, em tempos de crises e desafios, possamos distinguir entre as ponderações sérias e construtivas e as opiniões levianas que docilmente aderem às narrativas falaciosas fabricadas pelos diversos gabinetes do ódio espalhados pelo país e difundidas nas redes. E isso para não mencionar as investidas que dolosamente visam corroer a independência de nossas instituições e enfraquecê-las. Perfeita a colocação do ministro Gilmar Mendes. Tocou em pontos aí fundamentais. Falou sobre os ataques unilaterais. Falou sobre os ataques que são feitos por radicais raivosos
que não aceitam o resultado da eleição de 2022. O ministro Gilmar Mendes relembra que os ataques ao ministro Alexandre de Moraes, eles não vêm de agora. Eles vêm a partir do momento que o presidente do Supremo Tribunal Federal da época, ministro Dias Toffoli, abriu o inquérito das fake news, quando, vejam, de forma gratuita, naquela época não estava acontecendo nada, Bolsonaro era o presidente da República e os seus aliados estavam simplesmente ameaçando familiares de ministros da Suprema Corte. Ameaçando de morte, senhores. Esse pessoal pensa que todos nós temos memória curta. Eu, particularmente, não tenho. Porque eu leio, eu busco, eu pesquiso. E aí, gostou? Se gostou, eu quero pedir encarecidamente para que você possa dar o like, comentar, compartilhar. E mais uma vez, a importância da tua inscrição. Lembrando que este canal, o JA Cortes, é uma extensão do meu canal principal, o canal do João Antônio Clique Política. Lá nós temos vídeos mais extensos. Neste canal, nós divulgamos, em média, 4 a 5 vídeos por dia de conteúdos que são extraídos do nosso canal principal. É muito importante a tua interação e a tua inscrição. Companheiros e companheiras, um forte abraço a todos. A luta continua e até uma outra oportunidade.